Olá a vocês, bom dia. Aqui, para quem não me conhece, eu sou o pastor Antônio Carlos Neri, membro da Igreja Evangélica Congregacional do Fonseca, Niterói, Rio de Janeiro. Pastor presidente Osés Vieira de Andrade. Aqui é continuação dos estudos da meditação para a escola dominical em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, e nós estamos no capítulo 10, e os versículos de hoje são versículos 14 e 15, que diz assim. Eu vou olhar ali o texto que eu separei aqui, e a letra da Bíblia é pequena, eu vou me aproximar aqui, mas vocês vão entender que eu estou lendo a Bíblia. Romanos 10, 14 e 15 diz assim: Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqueles que anunciam as coisas boas do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor e Rei, Filho de Deus, Deus verdadeiro como o Pai, Deus como o Espírito Santo que nos dirige. Inclusive, para cumprir essa missão de pregar a palavra, ensinar a palavra de Deus e viver de acordo com aquilo que a gente prega, com aquilo que a gente ensina, segundo um viver qualitativamente novo no nível do caráter de Jesus Cristo. Bom, Paulo aqui, ele resgata pelo menos a profecia de Joel no capítulo 2, versículos 30 a 32, mas também Isaías 55, versículo 6, que diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, o apelo que nós fazemos a toda a humanidade, a todos os seres humanos, homens e mulheres, é que busquem a Deus enquanto se pode achar, enquanto a palavra está sendo pregada, enquanto o Evangelho de Jesus Cristo está sendo ensinado. Mas aqui o apóstolo diz o seguinte, no versículo 13, que nós vimos semana passada: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, a didática é o seguinte, recapitulando os textos mais importantes para a compreensão de que nós dependemos de Deus e recebemos essa graça em Cristo Jesus, que superou a lei de Moisés, que superou aqueles que creem, que têm fé no nível da fé de Abraão. Nós já vimos que a graça, a operação, a salvação em Jesus Cristo, que veio, que fez milagres, que pregou, que ensinou, que foi à cruz do Calvário, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto aos céus e um dia voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja, para buscar todos aqueles que nele crê. Nós temos na própria carta aos Romanos, capítulo 3, 23, que diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos precisam retornar à presença de Deus, e isso só é possível em Cristo Jesus. Confirmado em Romanos 6, 23, que diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna na presença de Deus. Então nós pregamos assim, nós ensinamos esse Evangelho de Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas também precisamos viver de maneira que o bem ao próximo, a justiça aos necessitados seja feita. Precisamos trabalhar a palavra que Paulo vai usar, que o Novo Testamento vai usar, que o próprio Jesus vai usar, é serviço, trabalho com dedicação, a palavra sendo pregada e as atitudes, os gestos, as ações
compatíveis com essa palavra que é pregada. Então, o texto que Paulo nos propõe aqui pergunta, é preciso invocar o nome do Senhor. Como invocarão? Como sentirão no coração? Como receberão o toque do Espírito Santo, convencendo do pecado, da justiça e do juízo? Como confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor? Como que isso acontece na vida do indivíduo, da pessoa, se ela não ouvir a palavra? Então nós precisamos, com comprometimento, com muito trabalho, com dedicação, com responsabilidade, falar, pregar, ensinar esse Evangelho de Jesus Cristo. Então, a resposta a como invocarão e como ouvirão está em cada um de nós que já cremos, que já aceitamos Jesus Cristo como Salvador, que servimos ao reino de Deus. E daí o texto continua perguntando como ouvirão se não forem enviados? Nós todos somos enviados, somos mandados, somos comissionados a cumprir com responsabilidade essa missão de pregar o Evangelho para que o ser humano sinta vontade, desejo, necessidade, reconhecimento de voltar, de viver a vida eterna na presença de Deus. Porque um viver sem Deus é uma não vida. Então precisamos, em todo momento, falar desse Evangelho de Jesus Cristo, falar do amor de Deus Pai, falar que o Espírito Santo está à disposição para tocar no coração, salvar com seu lavar regenerador, pregar, ensinar de manhã, à tarde, à noite, ensinar no almoço, na janta, no lanche, ensinar andando, ensinar parado, ensinar em todo momento o Evangelho de Jesus Cristo. Não obstante tudo isso, precisamos apontar, cultivar um caráter que testemunhe, que homologue esse Evangelho em nossas vidas. Como dissemos no início, com um viver qualitativamente novo, no nível do caráter de Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Logos, o Deus Criador, junto ao Pai que nos ama, ao Espírito Santo que opera em nós este Evangelho, essa boa nova que busca cultivar, promover ações que leve a humanidade a uma vida eterna com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.